Diariamente eu recebo mensagens aqui por direct no Instagram, e essa não foi diferente. É uma história de uma mulher jovem que mora lá na Espanha. Há 2 anos ela sente ardência, queimação, ela já foi em diversos médicos, já fez vários exames, assim como você. Nos exames ginecológicos, tudo negativo, pesquisa de líquen negativa, possibilidade de dermatite descartada, uso de várias pomadas. E nada disso surtiu resultado, né? E aí ela fala assim, Paty, ao longo desses anos eu investigo e não acho nada, e agora ainda para piorar, eu tenho infecção de urina de repetição e o diagnóstico de síndrome da bexiga dolorosa. Olha, só me faltava essa, não é mesmo? Já sofro de ardência lá fora, na parte externa, na vulva, ainda agora eu tenho esses dois, para piorar eu tenho essas outras duas doenças. Mas ao invés de separar todos esses sintomas, eu acho que a gente precisa entender que o corpo está mandando sinais e que talvez a causa sejam as mesmas, né? Infecção de urina de repetição, ela tem a ver com um desequilíbrio do microbioma, de uma baixa do sistema imunológico. Então, pensar nas bactérias que habitam e o tanto de antibiótico que já usou, é pensar em nutrientes para suporte imunológico, isso faz toda a diferença. Será que o cortisol, será que eu vivo estressada? Como é minha rotina de trabalho? Será que eu tô com uma mãe em tratamento de câncer, né? Às vezes eu tenho pacientes que estão passando por essa jornada de divórcio, familiares adoecidos, né? Acompanhamento, né? Hospitalar. Então, toda essa carga de estresse aumenta o cortisol e o nosso cortisol derruba o sistema imunológico. Com isso, essas bactériazinhas que habitam lá o canal da uretra, da bexiga, você vai multiplicando, favorecendo o crescimento delas. Escancar a janela é fácil, de um monte de penetra entrar nessa festa, e aí vem os sintomas e o quadro de infecção. Infecção de urina de repetição, ela vai desenvolver provavelmente a longo prazo, né, quando eu tenho várias vezes essas infecções de urina, esse microbioma, ele favorece a ativação de células de defesa no local, que a gente chama de mastócito. Esse mastócito, ele libera histamina. Essa molécula chamada histamina, ela vai favorecer ardência, queimação, sensação de pulsação. Então, são os sintomas da bexiga dolorosa. Então, entenda que a bexiga dolorosa, ela não anda separada da infecção de urina de repetição. Ela tem a ver com uma alteração da microbiota desse local, da bexiga e da uretra ali, que a gente modificou com o uso de tantos medicamentos, né, provavelmente o uso dos antibióticos repetidos, e a gente tem a ver com as moléculas liberadas de inflamação, e aí não restringe apenas a histamina, a gente pode ter citocinas pró-inflamatórias liberadas, então interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa, mas eu não tô aqui para te dizer o nome de todas as moléculas para você decorar, e infelizmente não tem esse tipo de exames no laboratório para a gente pedir e demonstrar para você que isso está aumentado. Vocês ficam na caça, é como se fosse uma caça ao tesouro, eu preciso de nomes, eu preciso de exames, e na verdade o que acontece com ela é provavelmente o que aconteceu com todas vocês. Nenhum exame de imagem, nenhum exame de sangue aparece essas chaves, né? Isso é um fator que a gente em artigos científicos vê que desencadeiam essas dores crônicas, principalmente a síndrome da bexiga dolorosa, que é o caso dela. Então, quando ela fala assim, eu tenho infecção de urina de repetição, eu já penso alteração de microbiota, baixa de sistema imunológico, aumento de moléculas de inflamação, possibilidade de mastócitos ativados e histamina liberada, isso vai gerar a bexiga dolorosa, e essas moléculas de inflamação, elas não ficam só ali na bexiga, elas podem cair na circulação, a gente pode ter mais enxaqueca, eu posso ter o tecido da vulva inflamado e aí ter o diagnóstico da vulvadina. Então, o que eu sugiro para ela e para vocês também, é que sempre tenha especialistas ao redor que possam ouvir, escutar, entender cada quadro e perceber o que é necessário de suplementos, medicamentos e tratamentos complementares no seu caso, tá bem? Não pega o nome de uma substância na internet, né? Síndrome da bexiga dolorosa, a gente vê bastante isso, e pacientes falando em uso de ácido hialurônico na forma de cápsulas, porque viu em algum grupo de ajudas, né, de pessoas que sofrem da mesma doença, mas sempre converse com o seu médico, talvez tenha outra substância que seja melhor para o seu caso, que faça mais sentido, tá bem? Espero que você tenha gostado.